Oi galera, tudo bom? Aqui é o professor Charles, né? E eu vou ser o professor de vocês nesse nosso curso de operações financeiras, tudo bem? Eu tenho certeza que vocês acompanhando as nossas videoaulas, fazendo os exercícios, com certeza vocês vão ter um grande aprendizado, tudo bem? Bom, então, quando a gente estuda operações financeiras, pessoal, basicamente o que é? Imobiliárias, você não consegue ter nada, porque todo o sistema econômico está baseado na matemática financeira. Por isso é de extrema importância que essa área seja uma área do nosso domínio. Nós temos que dominar sim a matemática financeira. É o nosso feijão com arroz de cada dia. Tudo bem? Então, ao longo do nosso curso, basicamente o que nós vamos ver é isso. Matemática financeira. Tudo bem? Então, na nossa apostila, né, logo na nossa primeira aula tem uma introdução sobre o que é matemática financeira e qual a importância dela. E logo depois ele está falando de duas coisas. Ele está falando de lucro sobre o preço de compra e lucro sobre o preço de venda. Então vamos entender um pouquinho esses conceitos, tudo bem? Então galera, lucro, vamos começar a entender primeiro a ideia de lucro. Então, lucro é o que você vai obter de renda do teu investimento. Por exemplo, eu tenho aqui essa caneta. Eu comprei ela por R$5 e estou revendendo ela por R$9. Ou seja, esses R$4 a mais é o meu lucro, é o quanto eu vou ganhar em cima do meu trabalho. Tudo bem? E nós temos, pessoal, então, dois tipos de lucro. Nós temos o lucro que é sobre o preço de compra e temos também o lucro que é sobre o preço de venda. Nós temos esses dois tipos de lucro. Ao longo da nossa apostila também é mencionado isso. E galera, já vou avisar de antemão para vocês, o mais importante para nós é o lucro sobre o preço de compra, tudo bem? O lucro sobre o preço de venda, ele é importante, só que não é muito usado no sistema financeiro, entende? Então, por conta disso, nós vamos nos focar mais no lucro sobre preço de compra. Então, professor, o que é lucro sobre o preço de compra? Eu não estou entendendo. Galera, é o seguinte, por exemplo, voltando ao exemplo da caneta, eu paguei R$5 nessa caneta, eu vou revender ela por R$9, ou seja, é o preço que eu paguei, que é os R$5, mais R$4 que é o meu lucro. Então, o meu lucro, eu estou tirando ele como base o preço que eu paguei. Eu paguei 5, estou vendendo por 9, ou seja, eu vou ter um lucro de R$4. Então, pessoal, lucro sobre o preço de compra é isso. Eu vou calcular o quanto eu quero ganhar com base no que eu paguei pelo meu produto. Ok? Bom, professor, o que é lucro sobre o preço de venda? Que o senhor falou que não é muito usado. Pessoal, lucro sobre o preço de venda é quando você calcula o teu lucro em cima do preço que você está colocando ele no mercado. Tudo bem? Então, por exemplo, eu paguei R$5 nessa caneta e eu vou vender ela por 9. Só que eu estou vendendo ela por esses R$9, eu não estou me preocupando com quanto eu paguei nela. Eu não estou nem aí se eu paguei 5, se eu paguei 10. Eu só quero saber o meu lucro final. Então, é por esses motivos que o lucro sobre o preço de venda não é tão usado. Tudo bem? Nós vamos aprender sobre ele, a gente vai falar um pouquinho, mas o nosso foco tem que ser o lucro sobre o preço de compra. Por quê? Porque é esse que o mercado financeiro usa. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês estejam entendendo, tá? E outra coisa, cada videoaula nossa é com base na nossa apostila. Então, vejam as videoaulas, olhem as apostilas e tirem suas dúvidas. Fazendo isso, eu tenho certeza que o benefício no final do curso é garantido, sem dúvida alguma. Tudo bem? Bom, então, pessoal, ao longo da nossa apostila, quando vocês estiverem lendo o material, ele vai estar dando duas fórmulas para a gente calcular lucro, né? Uma fórmula é essa daqui, ó. Lucro é igual a custo mais
Não, perdão, pessoal. Perdão. Eu me confundi na fórmula. Opa, vamos arrumar aqui. Professor também gente. Não tem cabeça não. Prontinho. Então, uma das fórmulas que a apostila nos traz é o seguinte, ó, que venda é igual C mais L. Professor, o que significa essa fórmula? Venda é igual C mais L. Pessoal, esse V aqui, ele é o preço que a gente vai vender o nosso produto, ok? V de venda é o preço final do nosso produto. O C é o gasto que a gente teve com esse produto. No caso aqui da caneta, eu não falei que eu paguei 5 e vendi por 9? Então, esses 5 reais que eu paguei na minha caneta, antes de revender ela, esses 5 reais é o preço de custo, ou seja, o quanto que eu paguei para obter o meu produto. Tudo bem? E o L é o lucro que a gente quer ter. Tudo bem? Então, o preço de venda é igual o custo mais o lucro. Por exemplo, no caso aqui da caneta, vamos usar o exemplo da caneta que eu falei. O custo da caneta que eu paguei por ela, 5 reais, mais o lucro que eu quero ter nessa caneta. Eu não quero ter um lucro de 4 reais, quero ter um lucro de 4 reais. Então, 4. Galera, quanto que é 5 mais 4? 5 mais 4 é 9. Ou seja, eu vou vender essa minha caneta por 9 reais. Se eu quiser lucrar 4 reais, eu tenho que vender ela por 9 reais. Tudo bem? Então, essa nossa fórmula aqui, ela nos estabelece a relação de preço de venda, lucro e preço de custo. Tudo bem? Recapitulando, preço de venda é quanto que eu vou vender o meu produto. O C é o custo, ou seja, quanto eu paguei por esse produto para mim depois revender ele. E o nosso L, galera, é o nosso lucro final, ou seja, quanto eu quero ganhar em cima desse valor. Tudo bem? Então essa formulinha aqui, anotem no caderno, ela é muito importante, tá? Preço de venda é igual custo mais o lucro. Tudo bem? Bom, então, vou apagar aqui, só foi um exemplo que eu dei para vocês entenderem a aplicação dessa fórmula e vamos continuar com a resolução dos exercícios. Vamos então aqui. Ok, então, pessoal, memorizem bem essa fórmula, porque nós vamos usar ela para resolver os nossos dois exemplos que estão na apostila, tudo bem? Então, essa aqui, como eu já falei, é a fórmula do preço de venda. Então, você vai vender um produto com base no custo que você teve para obter esse produto, mais o lucro que você quer obter. Pessoal, só que é o seguinte, infelizmente na vida nem tudo são flores. Então, além de você ter um lucro, existem casos que você tem prejuízo. E o que é prejuízo? Prejuízo é quando você não consegue obter o lucro desejado e você tem, na verdade, perdas com o teu investimento. Tudo bem? E qual que é a fórmula, galera, para a gente calcular o prejuízo? A fórmula do prejuízo é essa, ó. Venda é igual custo menos prejuízo. Tudo bem? Então, o preço de venda vai ser igual o custo que você teve menos o prejuízo, né? Porque às vezes, pessoal, existem situações que a gente acaba tendo prejuízo. Lógico, o nosso objetivo sempre qual que é? Ter lucro. É fundamental que o nosso objetivo seja ter lucro. Mas, infelizmente, nem sempre isso acontece. Infelizmente, nem sempre isso acontece. Então, nós temos que saber calcular o prejuízo também. O nosso objetivo é aqui, mas existem situações que é extremamente necessário a gente calcular o prejuízo. Tudo bem?
Bom, então nós já falamos um pouquinho sobre preço de venda, né? Falamos um pouquinho sobre lucro e estamos falando agora um pouquinho sobre o prejuízo, ok? Bom, eu tinha falado para vocês no começo da aula que existem dois tipos de lucro. Aquele que você calcula com base no preço de compra e aquele que você calcula com base no preço de venda do teu produto, certo? O preço de venda não é tão usado no mercado financeiro, então nós não vamos estar dando tanta importância para ele, mas nós vamos dar uma importância maior ao preço de lucro com base no preço de venda com base no custo de compra, tá bom? Então, a outra fórmula que é apresentada para a gente no nosso material é essa daqui, ó. O preço de venda, ele é igual o preço de custo, daí você abre parênteses, tá? Aí você coloca assim, ó, aí você coloca assim, ó, 1 mais I, e você fecha o parênteses. Eu espero, deixa eu colocar mais forte aqui, espero que vocês estejam conseguindo enxergar, galera, tá? Então, para a gente calcular o lucro, nós temos essas duas fórmulas. Temos essa, que é um pouquinho mais simples, né? E essa daqui, que parece ser difícil, mas ela não é difícil, tá? Ela parece ser difícil, mas ela não é, tá? Então, galera, é o seguinte, ó. O nosso V, ele continua sendo o preço de venda. E o nosso C continua sendo o nosso custo. Continua sendo o nosso custo. O que é que muda? Esse 1 aqui, ele é da fórmula mesmo. E esse I, pessoal, está bem explicadinho no nosso material. Esse I, ele representa a porcentagem. Esse I representa a porcentagem. Porque existem problemas que você resolve facilmente com essa primeira continha, com essa primeira fórmula. Mas existem problemas que começam a falar de valores em porcentagem. E para esse tipo de problema, temos que usar essa fórmula aqui. Não tem jeito, tá? Essa fórmula aqui, ela é feita com base em quê, galera? Vamos repetir. Sobre o lucro de preço de compra. O preço de venda não é tão importante. Eu vou colocar aqui para vocês conhecerem, mas nós vamos nos atentar mais, ó, a essa fórmula aqui e a essa. Essas duas fórmulas são essenciais para a gente começar a resolver os exercícios de matemática financeira e para a gente ter um bom desempenho no nosso curso, tudo bem? Então, as partes principais têm que ser anotadas e memorizadas, tá? Essa é a primeira fórmula e essa é a segunda fórmula, tá? Bom, a outra fórmula que eu falei, que é o lucro com base no preço de venda, é essa daqui, ó. Venda é igual a custo que divide 1 mais I. Tudo bem? Então, observem, pessoal, que nessa daqui, ó, ele está multiplicando. O que é multiplicar, professor? Fazer continha de vezes. Nessa daqui, ele está multiplicando. Nessa aqui, galera, ele está o quê? Ele está dividindo. Tudo bem? Então, é o que muda das duas, tá? Mas lembrando, vamos voltar nossa atenção para essa fórmula e para essa fórmula aqui. Essas duas fórmulas são essenciais para o nosso curso. Tudo bem? Espero que vocês estejam entendendo a explicação, tá? De novo, acompanhe as nossas videoaulas junto com a sua apostila e tenho certeza que vocês vão tirar um bom aproveitamento do curso. Beleza? Bom, pessoal, então a gente falou um pouquinho sobre preço de venda, falamos um pouquinho sobre preço de custo, falamos um pouquinho sobre lucro, né? Falamos também sobre prejuízo, que é uma coisa que nós não queremos ter, mas existem situações que acontecem e nós temos que saber calcular o prejuízo, tá? Falamos um pouquinho sobre essa outra fórmula aqui, que vai ser importante para o nosso curso, e sobre essa. Tudo bem? Então, basicamente, pessoal, até o momento que nós vimos as fórmulas e vimos o significado dessas fórmulas. Agora, está na hora de nós fazermos o quê? Uma aplicação. Então, na nossa apostila, tem dois exemplos para serem desenvolvidos, tá? E a apostila até resolve eles, só que eu vou tentar resolver esses exemplos utilizando essas duas fórmulas aqui, que são as principais, ok?
ok? Então nós vamos resolver os exemplos utilizando essas duas formas. Professor, mas por que isso? Galera, lembra que vocês vão ser profissionais. Então vocês não têm que ter, vocês não podem perder tempo. Quanto mais prático for a aplicação do problema, melhor. Tá? Então não é que a gente está mecanizando o processo de aprendizagem. Não é isso. Mas vocês, como bons técnicos, quando vocês viram uma situação, um problema, vocês têm que saber aplicar. Não, tal situação eu penso de uma determinada forma. Tal situação eu penso de outra determinada forma. Então nós temos que saber, pessoal, em que situação eu uso o quê. Ok? Bom, talvez está meio confuso todas essas letras, porque vocês não viram nenhuma aplicação ainda. Mas nós vamos fazer agora a resolução de dois exemplos, e aí vocês vão ver como não é difícil. Parece difícil, mas não é difícil, garanto para vocês. Tá bom? Então eu vou aqui apagar nossa lousa para que nós possamos resolver os exemplos. Bom, então, conforme eu havia dito para vocês, pessoal, as duas fórmulas que são mais usadas no nosso curso, porque é onde é usado no mercado financeiro, são essas duas, né? Ó, a primeira, ok? Que é o preço de venda, o custo e a taxa. Esse I é taxa, não se esqueçam disso, tá? E a segunda fórmula que eu falei que também é importante para o nosso curso, qual que é? Essa formulinha aqui, ó. Fazer aqui embaixo, é melhor, né? Pronto, então nós temos as duas fórmulas que eu havia dito, e essas fórmulas elas são fundamentais para a resolução dos exercícios, tudo bem? Então, galera, vamos ao nosso exemplo 1. Eu vou fazer a leitura aqui, vocês acompanhem comigo a leitura aí na apostila de vocês, tá bom? Bom, então, no exemplo 1 está escrito assim, ó. Uma pessoa vendeu um automóvel pelo valor de R$25 mil. Então, vamos entender aqui esse primeiro parágrafo, essa primeira frase. Uma pessoa vendeu um automóvel por um preço de R$25 mil. Ou seja, o preço de venda, o nosso V, foi R$25 mil. Então eu vou colocar aqui, 25 mil. Professor, uma dúvida. O senhor vai usar essa fórmula ou essa? Não sei. Vamos ver o decorrer do exercício qual que nós vamos usar. Ok? Só coloquei por enquanto aqui, ó, 25 mil. Tá? Ganhando o valor de 20%, pessoal. Então, o nosso exercício, ele está falando em porcentagem. Essa fórmula aqui não está falando em porcentagem, é essa de cima nossa, né? A porcentagem é o I. Então, nós sabemos que nós vamos ter que usar essa fórmula aqui de cima. Mas vamos continuar a resolução do problema. Sobre o custo, né? Ganhando 20% sobre o custo. Qual o lucro nessa pessoa, nessa operação? Então, olha só. Ele está me dando a porcentagem, que é o meu I. É o que ele está me dando. Só que ele quer saber, pessoal, ele é esperto, ele quer saber o lucro. Ele quer saber o lucro. O que eu vou fazer? Essa primeira fórmula aqui, eu vou usar para achar o valor do custo. Depois que eu achar o valor do custo, eu vou usar essa segunda fórmula para achar o valor do lucro. Eita, professor, para tudo que eu não entendi nada do que o senhor falou. Vamos fazer a resolução aqui, daí vocês vão entender. Tudo bem? Então, pessoal, ó, vamos usar essa fórmula de cima porque ele está falando de porcentagem. Olha só. O C é o preço de custo, né? Quanto que ele pagou. Esse
25 mil é o preço de revenda, né? Mas o custo é quanto ele pagou. Eu não sei, então eu vou colocar o C. Bom, vezes o 1 é da fórmula, tudo bem? Mais 20%. Pessoal, o que é 20%? 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. Ok? Se você pegar na sua calculadora 20%, é 20 dividido por 100. Quanto que é 20 dividido por 100, galera? Ora, 20 dividido por 100 é 0,2. Você pode fazer na sua calculadora que vocês vão confirmar. 20 dividido por 100 é 0,2. Ah, professor, e se fosse 35%? Daí eu faria 35 dividido por 100. Então, sempre que falar em porcentagem, vocês vão dividir por 100. Tudo bem? Não esqueçam disso. Por isso que tem esse nome, ó, porcentagem, né? Ou seja, por 100 dividido por 100. Então, 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100, que vai dar 0,2. Ok? Então, pessoal, com essas informações, nós vamos achar o valor do C. Professor, o que é o C mesmo? O C é o preço de custo, ou seja, o preço que ele pagou nesse automóvel. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. 25 mil é igual o C eu não sei quem é, eu vou copiar o C de novo, aqui ó, vezes 1 mais 0,2, pessoal, vai dar quanto? 1,2, tá? 1 mais 0,2, 1,2. Pessoal, uma coisa importante, é sempre bom no nosso curso vocês terem uma calculadora, tá? No dia a dia, quando vocês estiverem trabalhando, vocês não podem ficar fazendo isso aqui na mão. Vocês têm que ter uma calculadora para fazer rapidinho, tá? Então, todos os nossos resultados aqui, confiram na calculadora. Tudo bem? Bom, esse sinalzinho aqui é sinalzinho de vezes, tudo bem? Então, eu vou pegar esse 1,2 que está vezes e vou mandar ele para o outro lado dividindo. Então, aqui está vezes, eu vou mandar esse 1,2 para o outro lado dividindo. Para quê, professor? Para a gente achar o valor do C. Ok? Então, vamos continuar nossa operação. Ó. C é igual. Eu copio o do 25 mil que já estava, vou copiar de novo. Então, ó, 25 mil dividido por 1,2. 25 mil dividido por 1,2. Fazendo essa operação, qual é o resultado que nós temos? Temos o resultado de 20.083,33. Então, esse valor aqui, pessoal, o que ele é? Ele é o valor do custo. Tudo bem? Então, nós fizemos toda essa conta só para saber o valor do custo. Ô professor, mas o exercício não está pedindo o valor do custo. O exercício está pedindo o lucro. Muito bem. Nós não achamos o valor de custo? Agora que nós achamos o valor de custo, nós conseguimos achar o lucro. Tudo bem? Então vamos deixar gravado. Ó, o valor de custo, quanto que é? 2.083,33. Esse valor aqui é o nosso valor de custo. Agora vamos achar o lucro, que na verdade é o que o exercício está pedindo. Tudo bem? Vou apagar aqui a lousa para podermos dar continuidade à resolução. Bom, vamos lá. Então, pessoal, nós sabemos que o preço de venda do produto, de acordo com o nosso exercício, o nosso preço de venda foi esse aqui. E com as contas que nós fizemos,
nós achamos o preço de custo desse produto. O preço de custo, conforme a conta que nós havíamos feito, deu esse valor aqui, né? Ó. Deu esse valor aqui. Então, toda aquela conta que a gente fez foi só para achar o valor do custo. Agora sim, eu tenho o valor de venda do produto, tenho o valor de custo do produto, agora eu consigo achar o meu lucro. E aí nós vamos usar, galera, a nossa segunda fórmula que nós tínhamos. Qual que era a segunda fórmula, que era aquela mais simplesinha? Preço de venda é igual custo mais lucro, ok? Preço de venda é igual custo mais lucro. Então nós vamos usar agora a nossa segunda fórmula. Qual que é o preço de venda, pessoal? 25 mil. Preço de venda, 25 mil. Igual. Quem que é o valor do nosso C, galera? O valor do nosso C, quem que é? É esse valor aqui que nós encontramos. Mais o nosso lucro, que nós não sabemos quem que é, nós vamos descobrir ainda, tudo bem? Então agora nós estamos aplicando a segunda fórmula, ok, galera? Bom, e aí como que a gente faz, professor? Pessoal, agora vamos tentar lembrar um pouquinho da matemática. Aqui na frente desse número não tem sinal nenhum aqui na frente, então é como se ele fosse positivo. Ele não tem sinal nenhum, ele é positivo. Então, eu vou pegar esse número e eu vou mandar ele para o outro lado negativo. Esse número aqui, ó, eu vou mandar ele para o outro lado negativo. Então, como vai ficar? Ó, lucro é igual. O 25 mil já estava aqui. Eu vou copiar o 25 mil de novo, porque ele já estava. Menos, ó, ele estava mais. Quando ele passa para o outro lado, ele troca. Vou fazer aqui bem grosso para vocês verem. Ó. Agora é menos, tá? Menos. Muito bem. Então, fazendo essa continha desse valor menos esse valor aqui, nós temos o nosso lucro, que foi um lucro de R$4.166,66. Pessoal, então vamos entender aqui o que esse exemplo está nos dizendo. Ele está nos dizendo o seguinte, que alguém comprou um automóvel por R$25 mil, vendeu esse automóvel por um determinado preço e o lucro obtido foi esse, R$4.166. Então, pessoal, observem que nós usamos as duas fórmulas. Primeiro nós usamos aquela fórmula um pouquinho mais complicada para achar o valor do C, e depois que nós achamos o valor do C, aí sim, nós colocamos nessa segunda fórmula, que é um pouco mais simples, para achar o valor do lucro. Tudo bem? Professor, como o senhor sabia que fórmula tinha que usar? Então, pessoal, depende muito da situação. Na situação está falando assim, ó, que é 20% sobre o lucro. Essa fórmula aqui não tem porcentagem, mas a outra tinha. Então eu usei a outra fórmula primeiro para achar o valor do custo. Depois que eu achei o valor do custo, depois que eu achei o valor do custo, eu usei nessa segunda fórmula para achar o lucro obtido. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tudo bem? Nós vamos estar resolvendo agora o segundo exemplo para ficar mais fácil para vocês, tudo bem? E de novo, acompanhem as nossas videoaulas junto com a nossa apostila, é muito importante, tudo bem? Vamos estar resolvendo agora o segundo exemplo, tudo bem? Então eu vou estar apagando a louça para poder estar fazendo a resolução. Muito bem.
Então, nossa lousa já está limpa. Vamos fazer, pessoal, agora o exemplo de número 2. Então, leiam comigo aqui o exemplo. Leiam na apostila de vocês. Uma pessoa vendeu um aparelho de som que custou R$ 1.200. Então, vamos lá, ó. A pessoa vendeu o aparelho de som que custou R$ 1.200. Então, esse R$ 1.200 eu sei que é o preço de custo. Custou para a pessoa aquele preço. Não é que ela está vendendo, ela comprou por aquele preço. Ela comprou por R$ 1.200. Então, o nosso custo é R$ 1.200. Ela teve um custo de R$ 1.200 no valor desse som. Ok? Bom, vamos continuar lendo o exercício. Com 40% de prejuízo, pessoal. Então, lembra que eu falei que não é bom a gente ter prejuízo, mas às vezes a gente tem? Então, nesse caso, 40% de prejuízo é a nossa taxa, né? Lembrando que a taxa é a letra I, então I é igual a 40 dividido por 100, que é a mesma coisa que 0,4. Então, nosso I é 0,4. Tudo bem? Qual foi o prejuízo desta operação? Qual foi o prejuízo da operação? Pô, professor, que chato, hein? Teve prejuízo. Mas acontece, gente. No mercado financeiro, a coisa mais comum que tem é você, de vez em quando, ter um prejuízo. É a coisa mais normal que tem. Nós não queremos isso, mas às vezes acontece. É inevitável. Tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Ó. Vamos à nossa primeira fórmula, então. Qual que era a fórmula que eu falei para vocês que era para a gente memorizar, porque é a mais importante de todas? V é igual a C, que multiplica 1, mais I. Professor, como o senhor sabe que é essa fórmula? Por causa da porcentagem. Ó. A outra fórmula não tem porcentagem. Essa daqui tem. Então, é o mesmo procedimento. Primeiro eu tenho o valor de custo, eu vou querer descobrir o valor de venda, e depois que eu descobrir o valor de venda, eu vou calcular o prejuízo. Tudo bem? Então a fórmula é a mesma. Vamos lá então. O V é igual. Pessoal, qual que é o preço de custo que o exemplo nos falou? O exemplo de custo o preço de custo, perdão. O preço de custo é R$ 1.200. 1 mais. Qual que é o I, pessoal? O I é a nossa taxa. Qual que é a nossa taxa? 0,4. 0,4 é a nossa taxa. Vamos resolver aqui então. 1 mais 0,4 vai dar 1,4. Primeiro eu tenho que resolver o que está dentro do parênteses. Isso é muito importante. Tá bom? Então aqui, ó. Resolvi aqui dentro, dá 1,4. Agora eu vou multiplicar os dois. 1.200 vezes 1,4, olha quanto que dá. 1.680. 1.680. Então nós achamos o valor, pessoal, do preço de venda. Só que não é isso que o exercício está pedindo. O exercício está querendo saber qual foi o prejuízo. Então agora que eu achei o valor do preço de venda, eu vou usar a formulinha do prejuízo para encontrar ele. Tudo bem? Então, ó, vamos memorizar bem. O custo foi 1.200. O preço de venda, 1.680. Vamos então apagar a lousa para estar dando continuidade ao exercício. Ok? Bom, vamos lá então, galera. Nós calculamos que o preço de venda, né, foi 1.680. Esse foi o nosso preço de venda. E o exercício falou pra gente que o preço de custo foi quanto? 1.200.
Agora vamos calcular o prejuízo, pessoal. Na nossa apostila, ela está dando para a gente a fórmula do prejuízo, né? Qual que é a fórmula do prejuízo? Preço de venda, ele é igual ao quê, galera? Ele é igual ao preço de custo menos o teu prejuízo. Essa aqui é a fórmula do prejuízo. Então vamos lá, ó. Nós não tínhamos o valor do V, nós não tínhamos no começo, mas nós calculamos o valor do V. Após fazermos as contas, ó, nós descobrimos que o V vale 1.680. E agora que nós sabemos que o V vale 1.680 e o valor do C é 1.200, esse valor foi dado, nós conseguimos facilmente achar o valor do P. Tranquilamente nós conseguimos, tudo bem? Então vamos fazer as devidas substituições. No lugar do V, eu vou colocar o valor que eu encontrei, 1.680. 1.680, igual. O valor do C, ó, 1.200. Menos o nosso prejuízo. Pessoal, olha só então, de novo. Vamos olhar aqui na frente do 1.200. Na frente do 1.200 não tem sinal nenhum, então ele é positivo. Na frente do 1.200 não tem sinal nenhum, então ele é positivo. Vou pegar o 1.200, vou passar para o outro lado como, galera? Negativo. Então olha só como vai ficar, ó. Menos P é igual, esse menos aqui é daqui, tá? Menos P é igual, ó. Copia o 1.680, menos, ó, ele estava mais, foi para o outro lado, menos 1.200. 1.680 menos 1.200, quanto que vai dar, galera? Vai dar 480. Menos P igual 480. Esse menos aqui, pessoal, eu posso mandar esse menos para o outro lado, tudo bem? Por quê? Tem esse menos aqui, porque é um prejuízo, está faltando dinheiro. Por isso que tem esse menos aqui que eu posso mandar ele para o outro lado, tá? Então, ó, P é igual a menos 480. O lucro não é positivo porque é o que tem a mais de dinheiro. O prejuízo, ele é negativo. Por quê? Porque está faltando dinheiro. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, tirem sua dúvida conosco, tudo bem? Releia os exercícios da apostila, se assim precisar. Reveja essa videoaula de novo quantas vezes você precisar, ok? E com esse nosso entendimento de hoje, nós conseguimos fazer tranquilamente o exercício 20 da página 54. Então, abra a apostila de vocês na página 54, peguem o exercício 20. Com esse conhecimento que nós adquirimos hoje, vocês conseguem tranquilamente resolver esse exercício. Ok? E, professor, mas foi difícil o senhor fazendo, eu não vou conseguir. Pessoal, vocês têm que tentar. Só dá para a gente conseguir tentando. Por exemplo, nesse nosso último exemplo que nós fizemos, o valor do V eu não tinha. Primeiro eu achei o valor do V, para depois que eu achar o valor do V, eu colocar aqui nessa fórmula e achar o meu prejuízo. Tudo bem? Então, assim, parece que é difícil, mas quando vocês treinarem, vocês vão ver que não é. Ok? Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Tudo bem? Repito, tiver dúvida, envia para cá as dúvidas de vocês. E tentem fazer os exercícios. Releiam os exemplos e, de novo, página 54, exercício 20. Tudo bem? No final da apostila tem as respostas, então vocês vão conseguir saber se vocês acertaram ou não. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu estarei com vocês ao longo do nosso curso. E, pessoal, eu repito e insisto de novo. Matemática financeira é muito importante na nossa formação. Muito importante mesmo. A primeiro momento parece um pouco assustador, mas eu garanto para vocês que com treinamento vocês vão dominar isso muito facilmente. E é necessário que um técnico em transições imobiliárias saiba fazer esse tipo de operação. É muito importante. Ok? Então, muito obrigado pela companhia. Nos espere na próxima teleaula e até mais.